Seja muito bem-vindo a esse aulão de liderança. Eu tenho certeza que essa aula será uma das melhores que você assistirá aqui dentro do YouTube. Isso eu te garanto, porque eu preparei essa aula trazendo não só questões da minha experiência, da minha expertise, mas principalmente qual é o método que nós estamos aplicando dentro das consultorias estratégicas empresariais que está dando certo, está funcionando e que nós resolvemos também compartilhar esse conhecimento com você que está me assistindo agora. Então, esse conteúdo é para quem faz gestão de uma equipe, ok? Para empresários, gestores, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores e assim por diante. Se você está à frente de uma empresa ou de uma equipe, esse vídeo é para você e vai te ajudar demais. Recomendo muito que você esteja com a sua água, como eu estou aqui com ela. Recomendo muito que você tenha papel e caneta na mão para anotar tudo o que eu vou te passar, porque eu tenho certeza de que esse conteúdo será um divisor de águas para o seu modo de fazer gestão. Eu sempre digo o seguinte, que todo bom gestor, todo bom líder, ele precisa ter método para tudo. Você vai cobrar o seu time? Precisa ter método para isso. Você vai treinar a sua equipe de vendas? É necessário que você tenha um método, uma metodologia. Porque se você não tem um método, as coisas não vão acontecer conforme o esperado e o planejado. Esse é um erro muito comum que nós mapeamos dentro das consultorias estratégicas. O líder, o gerente, ele quer alcançar um resultado, ok, através da equipe, mas ele não entrega método. Se não entrega método, as pessoas não fazem. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você quer emagrecer 10 quilos. Você vai até um nutricionista. O nutricionista, ele vai te passar um método de emagrecimento. Se você não seguir o método, você não vai ter resultado. É simples de entender essa equação e é justamente onde muitos líderes ainda erram. Então o que eu vou te mostrar aqui é um método seguro e principalmente um método validado que nós já implementamos em muitas empresas, case de sucesso, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Papel e caneta na mão, vamos lá para minha tela. Bom, aulão de liderança, o que você vai aprender nesse aulão? Primeiro, o que é liderança de verdade? Você tem o seu conceito de liderança, mas eu vou te mostrar aqui o que é liderança de verdade na sua essência. O nosso método que eu vou te ensinar aqui, ele perpassa por alguns pilares. Primeiro, pilares internos. Segundo, pilares externos. E no fim, eu quero te entregar aqui alguns bônus que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai te ajudar muito. Ok? Bom, o que é a liderança de verdade? Essa é uma máxima, é uma frase minha. Liderança de verdade é a capacidade de fomentar profundas mudanças no ser humano, promovendo clareza e um mindset de expansão contínua. Vamos entender um pouco melhor a estrutura desse meu pensamento? Vamos lá. Primeiro, você precisa ter a capacidade de promover mudanças no seu liderado, nas pessoas pelas quais você faz gestão. Se você não promove mudanças nelas, você automaticamente não está executando bem a sua posição de líder, porque liderar é simplesmente influenciar as pessoas para o bem. E a única forma de você influenciar é promover mudanças nas pessoas. Se você não tem essa capacidade de promover mudança, a sua liderança está sendo ineficaz. Promovendo clareza, ok? Então, isso é tão comum hoje.
isso me assusta, sabe? Porque é tão comum você ver gestores perdidos, gestores que não têm clareza dos entregáveis, gestores que não têm clareza das metas, gestores que não têm clareza das tarefas básicas de uma operação, gestores que não têm clareza de como conduzir uma equipe para um resultado em comum, gestores que não têm clareza dos objetivos organizacionais da empresa. Estão totalmente desconectados da realidade. Você precisa ter essa capacidade de, sempre que for se comunicar, promova a clareza. É a única forma de conduzir as pessoas e de fazer com que elas, de fato, alcancem a mudança que você espera. Gerando um mindset. Tiago, o que é mindset? É a forma de pensar, é a mentalidade. Entenda que enquanto você tiver pessoas na sua equipe que têm a mentalidade de escassez, que são as pessoas que simplesmente se conformam em bater o ponto na hora de chegar e na hora de sair, e não se preocupam em entregar mais. De repente, faz uma hora extra, faz um banco de horas, trabalha aos fins de semana, troca a folga. Se você não tem essas pessoas que estão dispostas a jogar o jogo da alta performance junto com você, você terá pessoas medíocres na sua equipe. Você não pode se conformar com isso. Então, a única forma de gerar mudanças significativas nas pessoas é fazendo com que elas mudem a mentalidade. Aqui nas nossas empresas, nós estamos constantemente entregando ferramentas, treinamento e conteúdo para que elas mudem a sua mentalidade. E mudando a mentalidade, automaticamente elas mudam resultados. Elas passam a entregar muito mais resultado. Tudo bem? Então essa é uma máxima. Eu gostaria muito que você fizesse um exercício agora. Pegue o seu papel, a sua caneta e anote aí agora para você o que é liderança. Faça esse exercício agora. Anota aí o que é liderança na sua concepção. Faça esse exercício e procure entender a base do que é liderança para você. E assim, consequentemente, você vai melhorando o seu conceito de liderança e aplicando isso na prática. Bom, vamos entender o método. O método ele perpassa, como eu te disse, por dois principais aspectos. Pilares internos, que está sob o meu domínio e sob o meu campo de atuação, eu controlo, e pilares externos. Os pilares externos é tudo aquilo que você terá que acessar de fora para dentro. Os internos é tudo aquilo que você acessa de dentro para fora. Vamos começar pelos pilares internos primeiro. Autoconhecimento. Tendo clareza de quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, seus pontos a melhorar. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você é muito bom de comunicação. Você se comunica bem, se expressa bem, é articulado, sabe como lidar com as pessoas, ponto forte seu. Mas você tem muitos outros pontos fortes. Quais são eles? Faça uma lista. Pontos fracos, né? Pontos a melhorar, pontos a desenvolver. Quais são eles? Pode ser que o seu ponto fraco seja a sua impulsividade. Você não controla a sua fala, a sua forma de falar e você talvez machuque alguém, você deixe alguém frustrado, triste, desmotivado com a forma de você falar. E isso é um ponto fraco, é um ponto que você precisa trabalhar em cima disso. Faça uma lista da mesma forma. É muito comum que líderes eles não tenham essa clareza de quais são os pontos fortes e por isso você não impulsiona aquilo que você é bom e também não sabe os pontos fracos e dessa forma se torna um ponto cego. Eu sempre digo o seguinte nas palestras, mentorias e consultorias, que as pessoas elas não desenvolvem por dois motivos. Esse conceito é muito interessante, anota. As pessoas elas não desenvolvem por dois motivos. Primeiro por ponto cego ou por ego. O que é o ponto cego?
É um ponto a ser desenvolvido que você faz de forma inconsciente. Você não sabe que você está errando naquilo. E aí vem um mentor, alguém de fora que tem esse olhar analítico, te entrega essa clareza e você passa a desenvolver aquilo. Agora, existe uma questão que pode impedir que você avance, que você desenvolva. É justamente o seu ego. Por exemplo, isso aqui não é para mim, isso não faz muito sentido, não é tão assim. As pessoas elas não desenvolvem, não crescem por esses dois motivos: ponto cego ou ego. Você tem essa clareza de quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Se eu fosse você, eu pausava esse vídeo agora e com o seu caderno e a sua caneta já fazia essa autorreflexão. Faça uma divisão no meio da folha. De um lado coloque pontos fortes e do outro pontos fracos. Inclusive, compartilhe comigo essa lista. Aqui na descrição desse vídeo você tem todas as minhas redes sociais, contatos, WhatsApp, e-mail. Compartilhe comigo essa lista, eu vou amar ver a lista que você fez e como você já está trabalhando nisso. Segundo pilar, comunicação assertiva. É mais frequente do que você pode imaginar líderes com problemas gravíssimos de comunicação. Não sabem direcionar, são confusos, não dão clareza. E assim o time ele não faz o que tem que ser feito, porque se você não direciona com clareza, se você não tem uma comunicação eficiente, uma comunicação assertiva, as pessoas elas não vão fazer. Já viu aquela metáfora, aquela gincana do telefone sem fio? É mais ou menos isso. Começa aqui, é uma informação, começa aqui e vai passando por várias pessoas até chegar ali na última. Quando chega na última, a mensagem está totalmente distorcida já. Porque o filtro de cada pessoa é diferente uma da outra. É assunto para outro conteúdo, né? Input, output, saída da comunicação, interlocutor, né? É um conteúdo para um outro dia, mas trabalha a sua comunicação. Se você parar para observar comigo, grandes líderes, eles tinham uma coisa em comum: a comunicação. Eles eram extremamente comunicativos. Falavam em público, davam palestra, influenciavam as pessoas com a sua fala, com o seu modo de agir, de falar. Eles eram realmente muito persuasivos no seu modo de comunicação, muito convincentes. Ok? Então trabalhe a sua comunicação dentro desses aspectos que eu coloquei para você aí na tela. Escutativa. O que é a escutativa? É a capacidade de sempre que você estiver conversando com um liderado seu, você esteja 100% presente. Sem interrupções de celular, com a tela do notebook abaixada e focado naquilo. Capacidade escutativa. Você está ativamente ouvindo a outra pessoa. Escuta estruturada. O que é escuta estruturada? É a capacidade de você ouvir e não pensar em como você vai responder, mas simplesmente ouvir de uma forma genuína e internalizando aquela fala dentro de você para depois você trazer a sua resposta com muita clareza. Capacidade de construir confiança, empatia, persuasão e influência. Lembra que eu te disse que liderar nada mais é do que influenciar e persuadir as pessoas para o bem comum. Portanto, se você não sabe vender as suas ideias, se você não é persuasivo no seu modo de comunicação, se você não tem essa habilidade, você precisa desenvolvê-la o quanto antes, porque isso vai ser um fator determinante para o sucesso na sua liderança. Rapport. Rapport é a capacidade de você. É uma técnica bem avançada que nós ensinamos com muita profundidade nas consultorias empresariais, que é a capacidade de você se conectar com a outra pessoa de modo totalmente estratégico. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que um liderado seu, você quer se conectar com ele. Imagina que ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido.
que você vai fazer? Para se conectar com ele, você vai procurar falar na mesma cadência que ele, de uma forma mais acelerada. Ele vai ouvir e vai falar, poxa, esse cara parece comigo. É claro que você vai precisar se moldar a esse ambiente. Imagina que, por exemplo, você quer se conectar com o seu gestor, com o seu chefe, com o seu gerente, com alguém que está acima de você na pirâmide hierárquica. Se essa pessoa, por exemplo, fala mais pausadamente, a estratégia do rapport fará com que você também se adeque à sua fala, falando mais pausadamente, e essa pessoa ela vai passar a te observar de uma forma diferente. Ela vai pensar assim, poxa, a pessoa é como eu. E não só isso, mas até o cruzar dos braços numa conversa, a frequência da respiração, o tom da fala, as palavras usuais que essa pessoa costuma utilizar, a cruzada das pernas, a postura corporal e assim por diante. São técnicas muito avançadas, é claro que não dá para explorar em um único vídeo, e nós exploramos isso com muita clareza nas consultorias empresariais. E terceiro, inteligência emocional. Dentro de inteligência emocional nós temos alguns aspectos: gerenciamento das emoções, é a capacidade de você sentir, mas não explodir. Diálogo interno. Imagina que o liderado chega até você e traz alguma questão particular da vida dele. Dentro de você, se você fica com esse diálogo interno, por exemplo, poxa, esse cara tá mentindo para mim de novo. Nossa, é mentira. Nossa, é mentira. Se você fica com esse diálogo interno negativo, você não gera conexão. E automaticamente essa pessoa, ela não conecta com você. Um outro aspecto, reprogramação de crenças. Crenças limitantes, crenças de que você não é capaz, crença de que você não vai alcançar certo resultado, crenças limitantes que te aprisionam. Você precisa trabalhar dentro das suas crenças, reprogramando elas, instalando crenças positivas. Ao invés de pensar assim, eu não consigo, reprograme a sua crença e passe a pensar, eu sou capaz. E vá trabalhando nisso dentro de você. Foco naquilo que você controla, e isso está relacionado ao próximo tópico, que é pensamentos e uma visão estoica voltada para a liderança, né? Os estoicos, por exemplo, o grande imperador Marco Aurélio, ele era um filósofo estoico, né? O pensamento estoico é mais ou menos assim: foco naquilo que você controla, e naquilo que você não controla, você não gasta energia com aquilo, porque não está sobre o seu domínio. A chuva, o vento, né? a economia, esses fatores são externos, não está no seu controle isso. Mas está no seu controle assumir as rédeas do seu time, da sua equipe, da sua liderança, da sua empresa e fazer o que tem que ser feito todos os dias para chegar no objetivo, alcançar as metas, entregar uma excelente experiência para o teu cliente. Isso você controla. Então, dentro desse seu campo de atuação, você vai dar o seu melhor naquilo. Não vai aceitar a mediocridade, nem sua e nem do seu time. Agora, aquilo que você não controla, a economia, o mercado em si, a taxa de juros, taxa Selic, você não controla. Perfeito? Esses são os pilares internos. Tudo bem? Eu espero que até aqui esteja fazendo muito sentido para você. Espero que você esteja anotando, anotando seus pensamentos, as suas reflexões, aprendizados. E é claro, como eu sempre digo, conhecimento sem ação é zero resultado. Se você simplesmente assistir essa aula como só mais uma aula e não implementar, não aplicar, você não vai colher resultado. E passa a ser só mais um conteúdo. E esse não é o objetivo. Ok? Pilares externos. Vamos lá. Primeiro pilar externo dentro do nosso método de desenvolvimento para alta performance da liderança. Pilares externos agora.
Desenvolvimento das hard skills. Tiago, o que são hard skills? São competências técnicas. Um bom gestor, um bom líder, um bom empresário precisa ser bom tecnicamente. Não basta só você ser bom de comunicação, que é uma soft skill. Não basta só você ter inteligência emocional, que é uma soft skill. E quando for para manusear, colocar a mão na massa, resolver um problema, trazer uma solução, usar uma ferramenta, você é péssimo naquilo. Não dá para aceitar isso. Então você precisa trabalhar nas suas hard skills, que são as competências técnicas. E esse é o 4º pilar do nosso método da liderança da alta performance. Dentro desse aspecto das hard skills, nós temos aqui, eu trouxe para você algumas das ferramentas que você precisa dominar no seu contexto de liderança. Primeiro, 5W2H, Matriz SWOT, Business Model Canvas. Inclusive, dentro do Business Model Canvas, eu tenho um presente surreal para te entregar ao fim dessa videoaula. Método DISC, 9box, PDCA, Kaizen, melhoria contínua, ferramentas de uso comum, Excel. Gente, se você não sabe fazer uma tabela, pelo amor, você precisa saber fazer uma tabela, fazer um PROQV, fazer uma soma C, fazer um cálculo de projeção dentro do Excel, fazer minimamente uma tabela visual bonita, agradável, que traga dados, que traga informações para a tomada de decisão. Não, você não pode terceirizar tudo. Existem coisas que eu quero e eu concordo que você terceirize. Agora, questões que você precisa dominar, não delegue, você aprenda a fazer. Então, é muito comum líderes que não sabem manusear o Excel. Não dá para aceitar isso, né? Então, Excel, documentos online, capacidade de fazer um bom documento, um bom processo online escrito, imprimir, colher a assinatura das pessoas, isso é fundamental. Chat GPT. Inclusive, se você quiser, eu posso trazer uma aula completa só sobre Chat GPT no contexto da liderança. Se esse assunto te interessa, escreva aqui nos comentários desse conteúdo, eu quero a aula sobre Chat GPT. Se tivermos pelo menos 20 comentários, eu trago essa aula para você. É impossível hoje trabalhar sem utilizarmos a inteligência artificial. 80% do tempo do meu trabalho, eu estou trabalhando com o Chat GPT. Pesquisando, me aprofundando, entendendo como a inteligência artificial funciona, como eu posso melhorar o meu prompt, dando para ela mais informações, mais insumos para que ela me devolva informações mais relevantes e com isso eu consiga melhorar aquilo que eu estou fazendo. É impossível trabalhar sem o uso dessas inteligências artificiais. 80%, 90% do meu tempo eu estou trabalhando com inteligência artificial, dividindo aqui a minha tela. Eu tenho 2 monitores, embaixo e o monitor maior em cima. Aqui embaixo eu estou fazendo os meus testes, em cima eu estou fazendo os meus processos utilizando a inteligência artificial aberta o tempo todo, full time. Para não dizer 100% do meu tempo. Porque os outros 10% eu estou anotando, eu estou pesquisando no YouTube, vendo uma aula, pesquisando um artigo, não é? Eu estou escrevendo, eu estou refletindo sobre aquilo que eu estou aprendendo. Agora, o outro bloco maior do meu tempo, do meu trabalho, é justamente utilizando o Chat GPT, inteligências artificiais. Uma projeção via Excel. Não sabe montar um gráfico no Excel? Precisa desenvolver essa habilidade. Análises de cenários. Se continuarmos nesse ritmo de resultado, chegaremos nesse resultado final. É uma análise de cenário. É uma habilidade fundamental que todo líder precisa dominar. Os 3 Cs de uma cobrança. Deixa eu te perguntar, você sabe realmente como cobrar o seu time? Você sabe como cobrar um liderado seu? Anota esse conceito e esse método para nunca mais errar. Sempre que você for
até um liderado seu cobrar alguma coisa, nunca diga assim: fulano, eu tô percebendo que você tá meio desmotivado, eu tô percebendo que você não tá dando o seu melhor, o que tá acontecendo? Nunca faça isso. Primeiro porque você não deu clareza, você não deu contexto, não gerou confiança, não gerou conexão, não demonstrou autoridade no seu posicionamento. E aqui, entenda quando eu digo autoridade. Não é autoridade no sentido de imposição. É autoridade no sentido de mostrar que você domina aquilo que você está falando. Nunca faça dessa forma. Faça o seguinte: utilize os 3 Cs de uma cobrança eficiente para o liderado seu. Primeiro, mostre o cenário. Fulano, eu estou percebendo que nos últimos 10 dias a sua performance caiu 30%. Você vinha numa crescente, mas nos últimos 10 dias a sua performance caiu 30%. Puxando aqui os relatórios, esses são os números. Eu tive o cuidado de trazer isso para tratarmos esse tema juntos, né? Eu quero te ouvir também, mas esse é um cenário, né, que está acontecendo realmente com você. Eu percebi que a sua performance caiu demais comparada aos outros colegas de trabalho, mas eu estou aqui para te ajudar. Você trazer um cenário real. Não tem como ele dizer para você que não concorda ou que está errado aquilo, porque o seu cenário foi assertivo. Você trouxe fatos e você trouxe dados para a mesa. Ok? Depois você traz um ponto de concordância. O que é a concordância? Fulano, você concorda comigo que a sua performance com base nesses dados aqui, ela realmente caiu 30%? Você concorda comigo? Como que você enxerga isso? Joga a bola para a pessoa e deixa ela te devolver. Ouve ela, para ouvir. Não corte a pessoa. Não interrompa ela no processo de fala, mas ouça. Ouça ela com atenção. Ah, tá, entendi. E vai validando isso. A partir do momento que você traz dela concordância, você já desarmou. Porque ela concordou. Ela teve a anuência da parte dela naquilo que você trouxe. Então não há mais uma barreira. A partir daquele momento, o diálogo se abre para um processo de crescimento, feedback e desenvolvimento. Isso aqui é fantástico. E terceiro, compartilhe o direcionamento. Plano, ok, eu entendi o seu ponto. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje eu quero que você faça tal ação, em tal horário, e no fim do dia você me dá um feedback. Podemos combinar dessa forma? O que você acha? Faz sentido? Show. Então, apertamos as mãos, assina aqui o nosso feedback e toca o barco. É assim que você cobra um liderado seu. Não dá para chegar com informações vagas, cenários que não têm contexto, que não tem pé nem cabeça, não tem clareza. Não faça isso. Aplique os 3 Cs da cobrança, que eu tenho certeza que isso vai gerar muito resultado para o teu método de fazer gestão. Ok? E por fim, domínio é o que eu chamo, né? Domínio do seu mapa territorial, que são os processos, sistemas e métodos da sua operação. Imagina que dentro da tua operação você tem sistemas, você tem métodos e você tem processos. A pergunta que eu tenho para te fazer é essa: você tem o total domínio desses aspectos? Você realmente domina tudo isso? Processos, sistemas, metodologias? Você domina isso? Você cria novos métodos? Você cria novos processos? Você cria novos sistemas? Você precisa ter o domínio desse seu mapa territorial. A única forma de você gerar valor, entregar resultado, mostrar que você é relevante e realmente ser um líder fora da curva é dominando o seu mapa territorial. Se existem coisas na sua operação que você não domina, você está fazendo gestão errada. Precisa voltar um pouquinho, né, para a cadeira de aluno, sentar, aprender, dominar o processo para que você possa validar se as pessoas estão fazendo certo. Garantir que a operação funcione em sua totalidade. Só assim você gera resultado. Se você não domina aquilo, as pessoas fazem errado, como é que você vai validar? Não tem como validar, você não domina. A única forma de você fazer com que as pessoas entreguem de fato aquilo que você e a empresa espera é tendo domínio e validando se está sendo feito ou não.
Ok? Então esses são os pilares. São 5 pilares desse método de desenvolvimento acelerado para líderes de alta performance. Espero que faça muito sentido para você e que você possa aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Eu tenho alguns presentes para você. Antes disso, né, um pouco sobre mim, se você não me conhece ainda, muito prazer, sou o Thiago Rick, sou cristão, casado, pai, empresário. São mais de 20 anos nesse mercado já, nesse nicho de treinamento corporativo, desenvolvimento humano, treinando líderes, qualificando pessoas, capacitando organizações, empresas, muitos cases de sucesso ao longo dessa jornada. Então é isso um pouco sobre mim. Nas redes sociais você me encontra sempre com o mesmo nome, que é @Thiago Rick, assim como está o meu nome aí. No LinkedIn eu tenho um artigo, newsletter, com muitos conteúdos para leitura. Aqui no canal do YouTube, toda semana, com muita frequência, eu estou trazendo conteúdos. Nas minhas redes sociais você também me acompanha, então eu sempre estou compartilhando algo de valor, tá? Eu tenho alguns presentes para você. O primeiro presente é a possibilidade de ter a minha presença na sua empresa, entregando uma palestra de forte impacto emocional. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links. O primeiro link é para que você possa fazer a sua aplicação para o formulário, para que eu esteja na sua empresa. Sendo da região de São Paulo, consigo estar presencialmente, sendo de fora, a gente faz de forma remota, 100% online. Faz a aplicação, preenche os dados e o meu time vai analisar, ver se você se encaixa nesse nosso padrão de cliente ideal, e aí sim nós faremos essa entrega para você de forma gratuita, uma palestra de 1 hora que vai gerar muito resultado para a tua empresa. Nessa palestra, você e o seu time vão aprender, primeiro, como a sua mentalidade e a mentalidade dos seus funcionários interferem no crescimento da sua empresa. Segundo, o método validado para implementar uma cultura de alta performance, uma cultura que realmente gera resultado para você. E terceiro, passo a passo para implementar uma rotina de alta performance junto com essa equipe. Essa palestra em 1 hora é sensacional. Gera muito resultado. Muito resultado. O link está aqui na descrição. Toca no link, preenche os dados. Nós vamos avaliar o teu perfil. E se você tiver o nosso perfil ideal, nós faremos essa entrega gratuita para você. Ok? Segundo presente que eu quero te entregar. No segundo link aqui nessa descrição, eu tenho, na verdade não é um presente só não, são 2. Eu tenho o link de uma ferramenta, que é o Business Model Canvas, para você fazer o download dessa ferramenta, imprimir e aplicar ela na sua empresa. E eu tenho uma aula completa, que é praticamente uma mentoria. É uma aula completa te explicando passo a passo o que você precisa fazer, do como você vai preencher a ferramenta e aplicar essa ferramenta na sua empresa. Essa ferramenta ela é incrível. Nós já aplicamos essa mesma ferramenta em diversas empresas, nas consultorias empresariais, que, claro, é um acesso pago, né? Tem que pagar e não é barato para isso, mas nós resolvemos trazer um pedacinho só desse método e compartilhar aqui no modo gratuito, com você que está me assistindo e com outras empresas. Então você também pode ter acesso à ferramenta e a essa aula completa, 100% gratuito. É só tocar no segundo link, desbloquear essa aula e fazer o download da ferramenta. Eu te garanto que essa ferramenta será um divisor de águas para a tua empresa. Ela te dá em 9 blocos total clareza dos seus pontos fortes da sua empresa, pontos cegos que você não está observando, como lucrar mais, como vender mais, como se posicionar no mercado competitivo, como treinar o seu time, como criar processos robustos, como construir uma estrutura de custo saudável para a tua empresa. É sensacional, é incrível. Então no segundo link, acesse essa ferramenta que eu estou te dando de graça, sem te cobrar nada por isso. Fechado? É isso.
Eu espero que essa aula, esse aulão tenha feito sentido. Aplica. Vai lá e aplica. Coloca em prática. Conhecimento sem ação é zero resultado. Saiu daqui e já coloca em prática, porque só assim você terá muito resultado. Nos vemos na próxima. Um forte abraço.